Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é um vídeo especial. Eu sei, a prova do Enem está chegando e eu resolvi chamar dois amigos queridos para ajudar vocês com outras coisas que não seja estudar. Então, nas vésperas da prova, é bom a gente se preparar também mentalmente, fisicamente, e por isso eu chamei tanto um professor de yoga e respiração para ensinar algumas dicas para antes da prova e durante a prova. Então você pode usar essas técnicas tanto aí na ansiedade antes da prova, quanto até mesmo durante, se acontecer algum problema, se ficar muito nervoso, muito nervosa. E também trouxe uma amiga querida psicóloga para também contar para vocês algumas dicas importantes para a saúde mental aí antes e durante a prova. Se você gostar aí desses meus dois queridos amigos, eu deixei o arroba deles tanto na descrição do vídeo quanto aqui embaixo. Então, ambos têm Instagram, vocês podem acompanhar os conteúdos, pode acompanhar o Matheus nas suas aulas nas aulas de yoga, pode acompanhar a Maíra nas dicas com relação à psicologia, entre outras coisas. E eu, particularmente, desejo a vocês uma excelente prova. Vai com calma que tudo vai dar certo. Hoje, às 19 horas, eu estarei lá no Parabólica para a gente também conversar a respeito. E se você quiser desabafar comigo, falar alguma coisa, deixa aí nos comentários. Lá no @historizandotati no Instagram, também pode ir lá conversar comigo. Não se esquece de se inscrever nesse querido canal e continua assistindo para ter essas dicas. Beijo! Namastê! Olá, gente, tudo bem? Eu sou Matheus Rocha, professor de yoga, de meditação, e hoje eu venho aqui, a pedido da minha amiga Tatiana, trazer para vocês umas respirações que podem auxiliar a reduzir os níveis de ansiedade, a diminuir essas tensões que a gente fica, super comum. Então, como que a gente vai fazer? Lembrando que essas dicas que eu vou passar, a gente vai poder fazer respirações usando máscara. Porque a primeira delas é a respiração que a gente deveria usar no dia a dia. É a respiração igual a de um bebezinho, é a respiração completa. Dentro do yoga, a gente chama de respiração do yogi. Como que é essa respiração? Como eu disse, é semelhante ao de um bebezinho. A gente vai tentar movimentar o diafragma e para isso acontecer, a gente vai tentar perceber o nosso abdômen movimentando. Então, o pulmão como um todo, a gente vai expandir a barriga no momento da inspiração. Abre peito, costelas e barriga. E depois, quando for soltar, ao contrário, murcha de baixo para cima, tentando esvaziar, murchando um pouquinho a barriga, sem precisar de ficar movimentando muito, só naquele movimento de jogar o ar para baixo, sentindo o diafragma se movimentar. Pode até causar um certo desconforto, por isso, comece a treinar essa respiração o quanto antes. É a respiração que a gente deveria fazer no dia a dia. Essa respiração, quando a gente faz ela por completo mesmo, sentindo o ar chegando até na parte baixa do pulmão, a gente eleva os níveis de oxigênio. E isso também a gente consegue acalmar a nossa mente, principalmente, o nosso corpo. Quando a gente faz respiração curta, respiração de academia, respiração só aqui no peito, a gente está, na verdade, deixando o nosso corpo um pouco mais ácido, mas enfim, não vamos falar sobre isso não. Vamos falar que, na verdade, a gente está deixando a respiração curta e com isso nosso corpo vai ficar cada vez mais ativo, a mente inquieta, enfim. Primeira respiração, então, é essa. Respiração profunda, movimentando o abdômen, expandindo na inspiração e murchando levemente na exalação. Segunda respiração, que também é possível ser feita com a máscara. Não é tão ideal, mas dá para fazer, que é uma respiração até, vamos chamar assim, um pouquinho discreta. Discreta. Como que é? Com a máscara ou sem a máscara, vou mostrar assim para ficar mais fácil. Como a gente vai fazer de uma forma mais discreta, como eu estava dizendo, você pode colocar o dedo, o polegar na narina direita e o anular na narina esquerda. E você vai fazer uma respiração completa também, porém, cada hora invertendo a inspiração. Essa respiração chama narinas alternadas. Inspira pela esquerda, tampa
e solta pela direita. No caso, eu fiz o contrário, né? Inspira pela esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita, solta pela esquerda. Então a ideia é sempre soltar e inspirar pela mesma narina, fechando um ciclo. Tampa e vai pela outra. Inspira e solta. Fica sempre nesse processo. Com a máscara, não é o ideal colocar a mão nessa parte, né? Mas você pode discretamente fazendo essa respiração. Qualquer dúvida, me procurem. Namastê, muito obrigado. Boa prova para vocês, estou torcendo para todos. Oi, pessoal do Storyzando. Oi, galera que vai fazer Enem, tudo bem? Eu sou Maíra Brancalhon, eu sou psicóloga e vim aqui falar um pouquinho dos cuidados emocionais que vocês podem ter antes da prova de Enem e durante a prova. Então, assim, além das dicas básicas que a gente sempre ouve, né? Comer bem, dormir bem, fazer atividade física nas semanas antes da prova, ficar bem fisicamente, eu tenho algumas outras dicas. A primeira delas é a gente compreender que todas as nossas emoções, elas têm um motivo de ser, né? A gente não tem uma emoção à toa. Então, quando a gente, sei lá, ganha na loteria, a gente tá feliz, quando a gente briga com um amigo, a gente fica triste ou chateado. Então, a ansiedade que vem antes da prova também é uma emoção que tem um motivo de ser. Normalmente, a ansiedade vem para mostrar pra gente que aquilo que a gente está fazendo é algo super importante. Então, reconheça a sua ansiedade se você tem ansiedade de prova, né? Olhe para ela e reconheça que esse é um momento realmente importante para você. Então, acho que esse é o primeiro passo, é ter esse respeito. Algumas pessoas têm medo da prova. Medo normalmente a gente tem quando a gente está em algum apuro, algum risco, né? Alguma coisa de ruim pode acontecer. Então, se você tem medo de prova, é trazer um pouco para o racional e pensar, não tem nada de ruim que pode acontecer comigo durante a prova. Claro que todo mundo espera um resultado super positivo e o medo de não ter esse resultado, ele é real e tá tudo certo. Então, a primeira dica é olhar para o sentimento que você está tendo antes da prova, reconhecer, se possível, dar nome para ele. Apreensão, ansiedade, medo, angústia, que nome que ele tem, e respeita esse sentimento. Para a ansiedade, que acho que é o sentimento mais comum, eu vou dar algumas dicas, tá? Uma delas é algo que a gente vai ter que fazer antes. Na verdade, eu tenho 2 dicas pra gente fazer antes e durante a prova. Ok? Então, a primeira coisa é, antes da prova, tem um momento só seu, em casa, que você possa fechar os olhos, respirar fundo e se imaginar no seu lugar favorito no mundo. Pode ser um lugar real ou um lugar imaginário. Um lugar que você não tem nenhum problema, que você não sente nenhuma angústia, um lugar que tá tudo bem. Ajuda, às vezes, se eu disser assim, algumas pessoas imaginam praia, algumas pessoas imaginam cachoeira, e fica ali um pouquinho nesse seu lugar imaginário, só sentindo a sensação boa. Uma segunda coisa sobre os sentimentos que é importante da gente saber, todo sentimento ele vai ter reação física. Normalmente a gente está mais acostumado a reparar as reações físicas de sentimentos mais incômodos. Então, quando eu tô ansiosa, o taquicardia me incomoda, ou dá um enjoo, ou um nó na garganta, ou quando eu tô triste dá um aperto no peito, né? Mas os sentimentos positivos também têm sensação física. Então, quando você fechar os olhos, for para este lugar que é imaginário ou real, né, na sua cabeça, você tá ali no seu lugar seguro, tenha a sensação física, deixa vir aquela sensação gostosa de estou bem, estou seguro, e pode pensar essas frases, eu estou bem, eu estou seguro, vai dar tudo certo. Se você fizer isso antes da prova, logo que você chega, e de preferência chega um pouquinho antes, né, para você chegar, assim, tá com calma, enquanto o fiscal de prova tá organizando a galera, senta na sua cadeira e se permita ir para este lugar imaginário. Normalmente esse tipo de exercício ajuda a gente a manter uma calma, uma tranquilidade ao longo do período, que pode ser benéfico. Então, se você não fez isso no início da prova, vamos supor que no meio da prova de matemática você se pega muito ansioso, muito angustiado, para um pouco, fecha os olhos,
vai para um lugar seguro, um lugar tranquilo na sua mente, respira um pouco. E aí você continua a sua prova. Um exercício que é muito parecido com isso é um exercício que eu faço às vezes quando as pessoas têm medo, e aí não é só para ansiedade, para ansiedade também dá. Então, se eu tenho medo da prova, o oposto de medo é coragem. Então, antes da prova, em casa, imagina lembra o momento que você foi mais corajoso na vida. Pode ser um dia que você enfrentou um cachorro, sendo que você tinha medo, ou passou a mão no cachorro, sendo que você tinha medo, ou foi um dia que você andou numa montanha-russa muito maluca e que você tinha medo de altura, ou pode ser até um dia que você teve aquela conversa com seu pai mais sincera, que você tinha medo de falar com ele as coisas que você pensa, e um momento que você foi corajoso. Lembra desse momento, deixa a sensação de coragem vir, e quando essa sensação de coragem vir, aperta o seu dedinho. Parece estranho, mas ele vai ter uma utilidade. Faça isso algumas vezes. Então, se eu tenho medo de prova, eu vou pensar em coragem. Se eu tenho ansiedade, eu posso pensar em calma. Então, se eu pego um minutinho ali e me imagino bem calma, bem tranquila, e aperto meu mindinho, por assim eu fico. Então, durante a prova, no dia do Enem, se eu perceber que eu tô com medo da prova, que aquela angústia tá vindo, aquela sensação ruim tá vindo, fecha os olhos, aperta o mindinho e se permita sentir coragem ou calma, dependendo do que você preferir. Então, tem alguns jeitinhos da gente, esses exercícios são formas da gente não vivenciar muito intensamente essa sensação desse momento. A gente se transporta para um outro lugar ou acessa alguma habilidade que a gente tem, por exemplo, coragem, para a gente lidar com isso que a gente está vivendo agora. O Enem realmente é um momento que pode deixar a gente mais angustiado, né? Ainda mais com esse tanto de mudanças que a gente teve. Isso é normal, isso é natural. Tem um outro componente que eu preciso, na verdade, dois outros, que eu preciso falar para vocês, é o seguinte. Muitas pessoas têm branco durante a prova. De repente, branco. Não se julgue. Passa para a próxima questão. Pula. Tá tudo certo ter tido branco, porque às vezes a gente fica ali, nossa, eu tive branco. E esse ciclo a gente precisa entender. Alguma coisa acontece, que a minha ansiedade, por exemplo, um branco, e aí eu venho com o meu pensamento e digo, nossa, eu tive branco, não vai dar certo, eu vou mal na prova. E eu começo a pensar um monte de coisas ruins. Então, teve um comportamento, eu vou alimentando o comportamento com o sentimento. O branco piora e eu começo a ficar desesperado. E aí, de repente, eu já tô taquicárdico. E aí, eu já tô numa ansiedade sem fim. E isso vira uma espiral que não ajuda. Se eu tive branco na prova, em vez de eu ficar me julgando e alimentando essa ansiedade que me deu branco, eu pulo a questão e volto daqui a pouquinho. Não preciso fazer a questão em sequência, não preciso fazer a prova em sequência. Eu posso voltar daqui a pouquinho, tá? E a outra parte, né, que eu falei que eram duas, é uma parte de gentileza. Quando eu tenho um branco na prova e eu começo a me julgar, eu devia ter estudado mais, eu sou burro, isso não tá bom. E eu começo a falar, não vou passar, e começo a pensar um monte de julgamentos negativos. Imagina se seu melhor amigo ou a sua melhor amiga viesse falando essas coisas pra você. Você provavelmente não falaria, não pega pesado com você, seja mais gentil com você. A gente faz isso pro melhor amigo e não faz isso pra gente. Então, a última dica que eu te dou é, se você tá angustiado e com um monte de pensamentos negativos sobre como vai ser o seu Enem, seja gentil. Gentil com você mesmo, é isso mesmo. De dizer pra você, calma, eu fiz a minha parte, eu estudei o que eu dei conta. Poxa, a gente teve um ano difícil ano passado. Então, todo mundo tá mais ou menos assim, estudei o que dei conta, e agora eu vou dar tudo o que eu tenho de mim, vou me empenhar nessa prova. Não esqueça que o Enem, né, a prova, ou o vestibular na minha época, essa avaliação ela é feita de dois momentos. O momento do estudo e o momento da prova. Não adianta na prova eu ficar pensando, nossa, eu não estudei o suficiente. Essa fase já passou. Eu não preciso ficar me punindo por uma fase que já passou. Então, na hora da prova, venha com tudo que você pode, faça o seu melhor e faça a prova. Não se julgue, não se avalie, não fique se criticando pelo tanto que você estudou ou não estudou. Então, eu espero que vocês
Cuidem bem do seu emocional durante a prova, façam uma prova super tranquila, super em paz. Respirem bastante, pensem num lugar seguro para poder se transportar de vez em quando. Pensem em sentimentos, em habilidades que a gente tem para enfrentar aquele momento. Vocês têm muitas habilidades para enfrentar medo, ansiedade, então pense sobre isso e aciona. Dentro de vocês têm essa capacidade. Se acalmem, não se julguem, sejam gentis. Ótima prova, espero ver vocês de novo. Um beijo, tchau, tchau.